Mateus capítulo 25, nós vamos ler do 1º até o versículo de número 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quantos acreditam que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olhe para mim aqui. Jesus contou várias parábolas, 49, para ser mais específico, estão registradas na Bíblia. Se ele contou mais do que isso, que é provável que tenha contado, não está no texto bíblico. João disse que nem todos os livros do mundo caberia se fosse para escrever tudo aquilo que Jesus fez. Ele escreveu, ou ele falou parábolas, melhor dizendo, para esclarecer de maneira mais fácil aquilo que ele queria ensinar. E nesse texto aqui, na parábola das 10 virgens, Jesus nos ensina que cada um de nós é responsável pela nossa condição espiritual. Aliás, esse é um dos princípios batistas nacionais, que é a responsabilidade de cada alma. Eu falei isso ontem com a Meirelle, na nossa conversa que nós temos aqui toda semana. Cada um de nós é responsável diante de Deus. Não existe essa de salvação interligada. Eu respondo por mim, você responde por você. Aquele que sai da igreja, por exemplo, e culpa alguém dizendo: olha, eu saí porque aconteceu isso ou aquilo outro, a pessoa pode ter até razão na situação, vai para outra igreja, vai servir a Jesus no outro lugar. O que não pode é usar disso de desculpa diante de Deus. Cada um de nós é responsável pela nossa condição espiritual. Assim, a preparação espiritual não pode ser deixada para o último minuto. Tem gente dizendo: olha, quando eu tiver velhinho eu vou procurar Jesus. Não dá para resolver de último minuto. O nosso relacionamento com Deus deve ser constante. Quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, temos de estar preparados. Pensando nisso, eu quero trabalhar aqui com você em 3 coisas que devemos fazer para que as nossas lamparinas, para que as nossas lâmpadas não
se apaguem. O que gera uma situação para que as lâmpadas percam o brilho, se apaguem? 3 coisas que fazem a nossa lâmpada perder o brilho. Primeira, indiferença espiritual. Na igreja de Laodiceia, a igreja foi transformada em uma comunidade morna, sem luz. Jesus mandou João escrever 7 cartas para 7 igrejas. E uma dessas cartas foi direcionada à igreja que estava em Laodiceia. A igreja de Laodiceia recebeu de Jesus uma terrível reprimenda, porque ela perdeu o sabor espiritual, ela perdeu o brilho. Assim como as virgens loucas, os seus crentes não adotavam uma posição definitiva, e a indiferença os levou à ociosidade e à preguiça. Irmãos, eu tenho conversado com diversos pastores nesses últimos dias, e compartilhando algumas coisas da visão pastoral, dos problemas do dia a dia da vida da igreja. E a fala da turma tem sido a mesma, em que uma espécie de um sono, de uma indiferença e de uma preguiça e de uma inércia espiritual tomou conta do coração de muita gente. Quando surgiu em 2019 a pandemia, nós tínhamos naquela ocasião que começou fechamento de igreja. Essa igreja aqui ficou fechada um tempão que eu soube. Começou aquele negócio de culto online, culto transmitido em rede social. Aquele negócio que não tinha como fazer culto. Nós fizemos culto lá na igreja que eu estava, para os bancos vazios, em que só estávamos nós lá ministrando e um celular na frente fazendo a transmissão. Ministramos ceia desse jeito. Prepara aí na sua casa o pão, prepara aí o cálice. Vamos lá, vamos todo mundo tomar junto à distância. E a nossa expectativa naquele momento, o nosso pensamento era o seguinte: daqui a pouquinho, essa miséria desse troço vai passar, as coisas vão voltar ao normal, e a gente vai ter condição de voltar a retomar para os cultos presenciais, e ficamos muito tempo anunciando culto online e culto presencial. Então o culto vai ser transmitido, mas tem presencial também, vem para a igreja, e a gente ficava naquela expectativa de que passado aquele momento, o povo tivesse a liberdade de voltar para a igreja, ia voltar num fervor que só, mas enganados nós estávamos. Parece que o negócio pegou de uma certa forma um desânimo na turma, uma espécie de uma preguiça. E as desculpas das mais diversas. Isso tem gerado uma negligência ao serviço, uma negligência à vida congregacional, em que, com certeza, uma turma que deveria estar aqui, por exemplo, está em casa agora assistindo novela ou fazendo nada. E a gente se prende em preparar, às vezes, o sermão, e eu prego, irmão, no mesmo fervor que eu prego para 200 pessoas, para 500, para 1000 pessoas, eu prego para uma também, não tem problema. E se eu chegar lá no final da história, dando conta de uma ovelha, e o Senhor dizer, está aqui, e essa aqui é minha, eu estou satisfeito, eu cumpri a missão, mas cada um vai dar conta de si. E a gente prepara e tem um cuidado. E há algumas pessoas tomadas pela indiferença espiritual. Qualquer outro ambiente se torna mais atrativo do que o ambiente do culto. Já ouço o pastor todo dia, já estou cansado, já ouço demais, e que negócio todo, e fica quieto em casa. Indiferença. Já experimentou beber uma água morna?
Alguém já te deu um copo de água morna? E você dá aquela golada caprichada, que você não tinha percebido, isso vai acontecer quando dá para você água numa caneca, alguma coisa assim, que você pegando assim, você não dá para sentir. Foi o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, que porque era morna, então aquilo causava vômito. E foi Jesus quem falou. Não se iluda. Às vezes a indiferença espiritual começa nos pequenos detalhes que ignoramos ou deixamos de lado: a ausência nos cultos, a negligência nos devocionais, a falta de fidelidade nos dízimos e ofertas e outras coisas. Para evitar tais posturas, devemos fazer uma autoavaliação diariamente. Qual que é a temperatura do nosso coração? O quanto a chama do Espírito está ardendo no nosso coração. No dizer de Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé e provem a si mesmos. No texto base que nós lemos, a igreja sabe há 2000 anos que Jesus vai buscar a sua igreja, que Jesus vai arrebatar o seu povo. Mas mesmo assim, muitos cristãos ainda continuam apáticos ou indiferentes e sonolentos. Muita gente sem se preocupar. Não estão empolgados com a vida cristã e nem com a vinda iminente de Jesus. Hernandes Dias Lopes tem uma fala interessantíssima, e ele diz o seguinte: não ache que Deus vai levar para morar com ele quem nunca fez questão de estar na sua presença. As 5 moças prudentes representam os discípulos verdadeiros de Cristo, já aquelas imprudentes representam os que confessam a fé, mas nunca foram convertidos de fato. Os sinais de indiferença espiritual são claros: a falta de desejo de orar e ler a Bíblia, a perda do interesse pelas coisas de Deus, a frequência irregular, como eu disse anteriormente, a inatividade na igreja, a falta de compaixão, a falta de entusiasmo no serviço. Esses são sinais que, embora muitas vezes sutis, são perigosos e podem levar a uma total inatividade espiritual, se não forem tratados com urgência e seriedade. E aí depois, sempre vai ter alguém que vai abrir a boca e vai dizer: não estou indo por causa disso, não estou indo por causa daquilo. Quem deixa de vir na igreja por causa disso ou daquilo, nunca esteve aqui por causa de Jesus. Quem deixa de vir na igreja por causa de A ou B, nunca esteve na igreja por causa de Jesus. O que nos atrai aqui é a presença do Senhor Jesus. O que nos atrai para esse lugar é a presença dEle, é a glória dEle sendo derramada na nossa vida. Isso que é importante. Segunda coisa que pode fazer as nossas lâmpadas se apagarem: cansaço espiritual. O cansaço espiritual pode ser a soma do cansaço emocional e do cansaço físico. É aquele tipo de cansaço que parece inesgotável. Quando somos vencidos por ele, não sentimos mais prazer de estar na presença de Deus, muito menos de trabalhar na sua obra. Para uma pessoa assim, tudo é cansativo. Para uma pessoa assim, tudo é desânimo. Para uma pessoa assim, qualquer oportunidade é lançada fora, é rejeitada. Isso que deve acontecer para mudar isso: buscar uma renovação espiritual. Se não tivermos uma renovação espiritual, a tendência é a lâmpada se apagar. O profeta Elias, após grandes vitórias, se cansou de tudo e desejou a morte. Ele disse: eu já não quero seguir mais. Ele estava exausto, fisicamente, emocionalmente, e precisou de um encontro renovador de Deus.
Ele precisou que Deus o reerguesse. Deus cuidou de Elias enviando um anjo para alimentá-lo e depois falando com ele no Monte Horebe. Deus enviou um anjo, deu para ele pão e ele comeu do pão. Mas nós não podemos ser aqui como um indivíduo que estava ilhado numa enchente e de repente apareceu um cidadão num bote e ele disse: vamos embora, você está salvo. O indivíduo que estava ilhado respondeu: não, Deus vai vir aqui me socorrer. O cara do bote foi embora. E ele continuou lá. E as águas subindo. Apareceu um outro camarada num jet ski. Vamos embora, sobe aqui. Não vou, estou esperando Deus. Deus virá aqui me salvar. O cara do jet ski foi embora. Apareceu um helicóptero, desceu a corda. Sobe! Estou esperando Deus. O helicóptero foi embora. As águas subiram e mataram o indivíduo. Deus mandou o cara do bote e ele não quis. Deus mandou o cara do jet ski e ele não quis. Deus mandou o cara do helicóptero e ele não quis. Deus manda muitas vezes ajuda de diversas maneiras e há pessoas rejeitando essas ajudas e esperando que Deus se manifeste do céu de alguma outra maneira, mas Deus já está alimentando. Deus se manifestou a Elias e deu pão para ele, irmãos. Deus está se manifestando a nós, nos dando pão e água. Deus está se manifestando a nós, trazendo alegria no nosso coração. Cabe a nós agora aceitar o tratamento de Deus, porque se nós rejeitarmos esse tratamento, o fim não é agradável. Precisamos de renovação espiritual, para não sucumbirmos ao cansaço. No dizer de Paulo, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Não deixe o cansaço te dominar, meu irmão. Não deixe o cansaço te prender, não deixe o cansaço te tirar do foco. Não deixe o cansaço roubar o propósito de Deus na sua vida. Não deixe o cansaço te desviar da atenção. Esse cansaço espiritual pode acometer a pessoa que nunca se sente satisfeita. Conhece alguém assim? Tem gente que você para conversar com ela, é só reclamação. Só reclamação. Ela reclama de tudo. Reclama da família, reclama do país, reclama da igreja, reclama do trabalho, e não raramente reclama de Deus. Vivemos em um tempo, olhe para mim aqui, em que as pessoas estão muito insatisfeitas. As pessoas se dão por satisfeitas em raríssimas exceções e por um tempo muito pequeno. Poucas vezes encontramos pessoas que estão satisfeitas de uma maneira em geral. No geral, uma boa parte de nós temos mais queixas a fazer do que gratidão a apresentar. Pouca coisa lhes agrada. Que Deus guarde o nosso coração para não nos tornarmos pessoas cansadas espiritualmente, porque o cansaço faz a nossa lâmpada se apagar. Em terceiro e último lugar, uma outra coisa que faz a lâmpada também se apagar: excesso de entretenimento. Olha, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Vou citar aqui na NVT, Nova Versão Transformadora. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Há um tempo atrás, pouco antes da minha mudança para cá, eu fui pregar numa igreja, lá na minha região, na roça. Dá quase 40 quilômetros de estrada de chão.
Mais longe que a Concórdia. Não sei porque que eu lembrei disso aqui agora. E aí, olha os adivinhos, ele começa a rir na hora. É que existe um projeto em andamento aí, gente. Nós estamos orando por ele. Vamos ver o que vai dar. Aí, ó. E aí, essa igreja lá no meio de uma fazenda de café. Café de um lado do outro, montanha, aquele negócio todo. Eu cheguei assim, gente. Eu nunca tinha ido lá. Fui uma única vez, essa única vez. Cheguei, a igreja limpíssima. Um brinco. Tudo arrumadinho, tudo no lugarzinho, um negócio assim, fantástico. Eu cheguei mais cedo, como não sou de andar atrasado. E aí, cheguei sim, uma meia hora antes. E eu estou pensando, já tem um pastor aqui, mas a família dele, que é a esposa, mais uns 3 meninos, eu já prego para essa turma aqui com gás. Gente, foi dando na hora do culto começar. 15 minutos, 20 minutos antes do culto, aquilo começou a encostar carro de tudo quanto é lugar. Bicicleta, moto, gente a pé. E a igreja lotou de gente. E eu fiquei pensando, gente, isso no meio de semana. Falei, gente, o que esse povo está aqui? Eu senti no meu coração, sabe? Tem pouca coisa que para esse povo fazer. Não tem lanchonete, não tem shopping, não tem cidade vizinha, não tem campo de futebol, não tem nada aqui. Esse povo está focado. As distrações aqui são menos. Então o povo está aqui, ó. E devia ter lá umas 90 pessoas, no meio de semana. Uma igreja mais ou menos do tamanho da nossa aqui, lotada de gente. No meio de semana. O excesso de entretenimento é o maior inimigo do avivamento. Tem gente entretida demais. Eu conheço uma turma que só vem para a igreja depois que o jogo acaba. O jogo de futebol. O jogo é 6 horas, lá pelas 8, eles entram na porta da igreja. Agora, quando o jogo é 7h30, nem aparece. Entretidas. O entretenimento e o avivamento são antagônicos, são contrários. Onde um está, o outro não habita. O avivamento desperta, o excesso de entretenimento causa distração. O avivamento muda hábitos. O entretenimento causa acomodação. O avivamento desperta a nossa vida espiritual. O entretenimento massageia a nossa carne. Ei, não é pecado descansar. Não é pecado se divertir. Dentro daquilo que é lícito. Tem um dia de descanso. Tem um dia do futebol, um dia do cinema, um dia do boliche para quem gosta, da peteca para quem gosta. Vai lá. Um dia da fazenda, um dia da roça, um dia da pescaria, né, Bernardo? Não. Estou falando aqui do excesso. Ei, a vida é mais um campo de batalha do que um parque de diversões. Tem gente achando que a vida, e principalmente a vida espiritual, é um parque de diversão. Não é pecado descansar, mas é pecado viver em função dos prazeres da carne. As desculpas, em nome da curtição, alguns crentes têm perdido o prazer das coisas espirituais. Tudo acaba sendo uma festa ou farra. Todavia, falta-lhes o brilho do Espírito. Falta-lhes a graça de querer fazer mais para o Senhor. Falta-lhes a graça de estar envolvido. O foco se torna a diversão. Ou a diversão se torna o foco. Mas estão
como Jesus disse para a igreja de Laodiceia, cegos, pobres e nus. Para manter a lâmpada acesa, é essencial reservar um tempo diário para uma vida de oração, para a leitura da palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 5, o salmista disse: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista declarou no Salmo 1 que o prazer daquele que teme ao Senhor está na palavra de Deus. Não, irmãos, nós somos humanos. Nós somos seres sociais. O ser humano não foi criado para viver isolado. O ser humano não foi criado para viver abandonado. Quando estava lá só Adão no jardim do Éden, Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. O ser humano é um ser social e sociável. Aprendemos uns com os outros, crescemos, amadurecemos, nos tornamos melhores. As experiências que dividimos uns com os outros nos ajudam a melhorar. Nós somos seres sociais, mas a nossa vida não se resume a isso. Na festa, na farra, no papo com um amigo. E muitas pessoas estão se perdendo nisso. Irmãos, está para existir. Eu não conheço um cidadão que chegue, e não é porque eu sou pastor aqui da igreja, não, porque antes de eu ser pastor titular da igreja, isso nunca aconteceu comigo. Está para existir uma pessoa no planeta para chegar na minha casa e me impedir de vir para a igreja. Isso nunca aconteceu. E olha que eu já recebi gente na minha casa que não era muito próxima, e essa turma vem para a igreja comigo. Não, eu não quero não, então você fica aí. Você fica aí que eu estou indo embora. Eu já saí de casa com a galera lá em casa, assistindo jogo, naquela farra, aquele negócio todo. Eu falei: ó, está na hora do culto. Vocês vão? Vão não. Então vocês ficam aí, na hora que vocês saírem, vocês batem a porta para mim. Tchau para vocês, e ó, vazei. Fui. Mas a visita está lá em Belo Horizonte ainda. Vai demorar um dia para chegar aqui. Já tem uma turma que mata o culto por isso. Irmãos, cuidado. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, Paulo advertiu: não apaguem o espírito. Ao manter essa prática, ao mantermos a prática de não apagar, não sufocar o espírito, nós vamos mantendo a nossa vida aquecida. O problema, gente, não é perder um culto. Aqui na igreja aqui tem uma turma que quando... Tem alguns dos irmãos aqui, que inclusive estão me ouvindo aqui agora. Aqui tem alguns aqui que quando falta do culto, eu nem mando mensagem, nem ligo, nem pergunto, nem falo nada. Porque eu já sei que quando não vem, é porque é alguma coisa mesmo. Tranquilo, na bênção. Mas em contrapartida tem uma turma aqui que também falta 15 dias, 20 dias, 30 dias. E aí nesse período o meu contato está lá. E eu recebo respostas assim, gente, das mais absurdas que você possa imaginar. Cuidado com a distração. As virgens não apanharam azeite reserva. Elas se distraíram. Elas perderam o foco. A nossa vida é cercada de imprevistos. As virgens, metade delas não apanharam azeite reserva. E o noivo atrasou, que é um negócio que na nossa cultura é diferente, né? Na nossa cultura é a noiva. Eu já fiz casamento de gente que chegou de noivo, que chegou 1h30 atrasado, misericórdia. E aí, o noivo atrasou. Fazia parte do adorno. Lamparinas. E as lamparinas se apagaram. Por causa de falta de atenção.
porque simplesmente cochilaram, se entreteram talvez com outras coisas. Então, coisas que podem fazer a nossa lâmpada se apagar: excesso de entretenimento, cansaço espiritual e indiferença espiritual. A preparação espiritual para o encontro com Jesus não pode ser providenciada no último minuto. Quando as 5 virgens imprudentes se prepararam, já era tarde, a porta já havia se fechado, o tempo já tinha passado. Irmãos, eu sou muito preocupado com o tempo. Nós não podemos perder o tempo, o compasso. Chegar atrasado, e aqui eu não me refiro chegar na igreja atrasado, não é isso não. Eu estou falando de perder o tempo. O tempo é algo mais precioso que nós temos na vida. Nunca mais ele volta. Esse dia de hoje é único. Hoje é 20 de junho. Nunca mais na história esse dia se repetirá. Nunca mais ele voltará. Então não podemos perder tempo. Que possamos aprender com as virgens prudentes e estarmos sempre preparados para o encontro com o noivo. Isso nos fará viver uma vida cristã plena na presença de Deus, sendo frutíferos e fazendo avançar o seu reino. Que Deus nos ajude e que as nossas lâmpadas estejam sempre queimando, acesas, e o nosso coração sempre aquecido na presença dEle. Em nome de Jesus. Fique de pé comigo, por favor.